Oi, 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 falei no outro vídeo sobre um pouco sobre aí o que aconteceu comigo e agora eu quero falar o seguinte pra você. Bom, eu agora sou cartomante, vai fazer um ano agora em maio que eu trabalho com a cartomancia. Comecei com baralho cigano, né, e agora eu tô começando a aprender o tarô. E, gente, eu me identifiquei muito, foi um caminho que eu me achei muito, porque eu ajudo as pessoas de forma espiritual. Eu comecei a sentir a espiritualidade de uma forma tão forte, né? Entre outras coisas, também me ajuda em questão financeira, né? Que ainda estou no início, não ganho rios de dinheiro nem nada disso, né? Mas é um dinheiro que me ajuda a comprar um leite do meu filho, comprar uma coisa que tá faltando, comprar um mimo pra mim, entre outras coisas. E assim, a primeira vez que eu, de fato, me envolvi com a cartomancia, assim, eu era muito nova, não lembro a idade que eu tinha. Talvez eu tinha 17, 18, 20. Na verdade eu acho que eu tava com uns 20 já. A primeira vez mesmo que eu vi foi uma amiga da minha irmã que colocava tarô. E aí ela colocava, só que eu não podia ficar perto, né? E era todo um auê. Só ficava elas e tal, mas eu cheguei a ver assim a mesa e tal. Ela levou lá pra casa, aí eu fiquei super curiosa. Bom, outros pontos, porque isso foi despertando, né? Minha moça foi trazendo isso pra mim. Trazendo essa questão de resgatando dentro de mim isso, essa minha familiaridade com tudo isso. E aí, eu gostava muito de Sakura Card Captor, lembra? Que era das cartas, que era tipo tarô, né? Aí eu amava aquele desenho, eu era fascinada. Enfim, eu tô falando só assim pra gente depois chegar em outro ponto. E aí, quando eu tava com cerca de 20 anos, que eu acho que meu pai já tinha morrido já, tava eu, uma menina que era minha amiga na época, e a minha irmã. E aí minha irmã tava com um tarô. Eu acho que foi até esse tarô de Waite, né? Parecido com esse daqui. Eu não lembro se foi desse aqui, acho que foi esse daqui. Que tem 78 cartas. Não lembro se dela tem 78 cartas e tal. Tinha um livrinho como esse, só que o livrinho dela era bem mais explicativo que esse. Esse aqui é muito básico mesmo, assim. Ele só traz uma besteirinha da carta e às vezes não é nem aquilo totalmente da carta, né? Mas enfim, ele tem era uma explicaçãozinha melhor da carta, sabe? E aí, né, a gente querendo, vamos ver o que o baralho tá falando e tudo mais. E aí eu peguei, mexi lá, segui como tava dizendo, né, baralhei e tal, botei pra escolher. Eu lembro que eu tirei pra essa minha amiga, e aí, lá nas cartas, saiu algo, eu entendi algo que ia entrar um homem na vida dela, um homem que, tipo, vinha pra ficar, que ia ser o amor dela, não sei se ia falecer, ia casar. Só que eu trouxe essa questão de amor, né? E ela era uma pessoa que não se dava certo com ninguém, né? Tinha uma vida bem atribulada nessa questão amorosa. E aí, também eu acho que eu vi algo sobre mal que faziam pra ela. Tipo, eu segui aquilo ali, mas eu segui muito a minha intuição. Eu sempre fui muito intuitiva, mas eu só vim despertar mesmo essa intuição, principalmente depois que eu comecei a mexer na minha espiritualidade, já também dentro da igreja, né? Que aí foi abrindo essa espiritualidade. E aí, vê só. Aí, beleza, passou. Meses depois, ela conheceu esse garoto, né? Através de mim também. Enfim, resultado, tá com ele até hoje. Eu acho que fazem quase 14 anos, nem sei. E casou com ele, né? Moraram junto, tempo depois casaram na igreja. Fizeram casa, conseguiram comprar tudo. Tipo, a vida dela realmente mudou. E aí eu lembro que até na época que eu tava na igreja ainda e ela não tava, ela veio falar comigo novamente. Ah, tu lembra que tu leu a carta, que tu falou, que não sei o quê. Só que eu tava crente, né? Então, tipo, pra mim, naquela época, isso é do diabo. Isso é previsão de futuro, não sei o que, não sei o que. Que talvez você pense a mesma coisa. Mas eu não vou nem entrar no detalhe aqui, que se a gente for detalhar coisas do que tá na Bíblia, eu poderia te mostrar muita coisa, né? Sobre essa questão de adivinhação. Que a profecia é praticamente adivinhação. Qual a diferença? Porque muda a religião? Enfim. E aí aconteceu. E isso, assim, querendo ou não, ficou na minha mente, né? Passou. Então, quando a minha moça começou a se aproximar de mim, teve uns momentos que eu precisei fazer consulta. A primeira vez que eu voltei a me abrir pro baralho, eu tava já meio ali que saindo da igreja, eu acho. Foi através de uma live, no aplicativo LiveMe. Tinha um rapaz lá, né, que botava cartas em troca de presentes e tal. E aí eu coloquei, mandei presente pra ele, só que eu entrei por um perfil que eu não queria mostrar pras pessoas que era eu, porque a gente subia na telinha, né? Aí eu entrei por um perfil fake, que eu usava outro nome, não lembro se eu dei o nome pra ele, acho que sim, deu o nome, sim. E cara, foi incrível, esse homem me deixou em lágrimas. Eu fui duvidando, eu fui querendo pôr a prova, né? E aí, eu não sei se eu fiz pergunta, eu acho que eu fiz pergunta algo sobre a minha vida, mas... Gente, ele rasgou a minha vida, rasgou. Ele leu tudo que eu passei, as coisas que eu sentia e tudo mais.
E falou, né, que assim, o meu caminho era para estar brilhando, né? Inclusive o que ele falou, muitos anos depois, numa outra consulta presencial, foi falado praticamente as mesmas coisas. Tipo assim, em resumo, que eu sou uma pessoa que eu nasci para brilhar, só que assim, foi parada no caminho muitas vezes por pessoas, tá? Pela minha insegurança e por pessoas, por acreditar muito nas pessoas, deixar as pessoas me sabotar e tudo mais. E tudo. Ai, gente, falou tanta coisa, só vocês vendo. Enfim, falou também coisas relacionadas ao meu relacionamento que eu fiz meu ex entrar também para falar. E falou coisas que vieram acontecendo, inclusive aconteceu, né? Que é a questão, falou que ele escolheria o trabalho ao invés da família. Enfim, passou. E aí, em outro momento, né, quase 2 anos atrás, estou botando 2 anos porque, né, eu estava morando em Florianópolis e aí eu acompanhei uma amiga para fazer uma consulta e no final da consulta, assim, era de 1 hora, no finalzinho ela já não tinha mais o que perguntar. Nisso, a mulher já tinha rasgado toda a vida dela, tá? Ela chegou a tapar os choros e como eu conhecia praticamente tudo, né, mas tinha algumas coisas muito pessoais do que ela pensava, né, até em questões pesadas, assim, emocionais, que nem eu sabia, que até eu fiquei chocada e ela só chorava. E aí o final da consulta acabou só ficando pra mim, né? Tinha ficado sem memória aqui, voltei. Ó, então da consulta. O meu foi meio que uma amostra grátis, né? Quando chegou a minha vez. Então uma das coisas que ela viu logo foi que eu havia me mudado recentemente, meio que fugindo dos problemas. Ela falou aquela coisa, né? Quando as coisas estão dando muito errado no lugar, a gente vai e foge pra outro, né? Mas que eu havia feito um bem em ter feito isso. Em resumo, falou aquilo que aquele cartomante falou lá atrás, lembra? Nos outros anos, falando que eu tinha muito brilho, que eu tinha realmente muita luz, muita espiritualidade, assim, e que eu tinha um propósito muito grande, uma coisa assim, eu acho. Eu não lembro agora as palavras, mas ela falou que eu era para estar brilhando, eu era para estar em destaque, porque eu tenho tudo para estar em destaque, que qualquer coisa que eu fizer é para eu ter destaque. Né? E aí ela falou assim que eu não tô, meu problema não é depressão, não. Ela falou assim, o problema não é depressão. Só que sempre falando assim, sabe, deixando a querer mais, porque como eu falei, foi meio que uma amostra grátis, né? Então, falou que eu precisava de uma limpeza espiritual, até ficou de fazer gratuitamente, só que eu acabei não indo. E a minha moça se apresentou logo na mesa assim que ela abriu, e ela falou o nome, né? Então foi mais uma confirmação de que é ela mesmo, Dona Mulambo. E aí ela até falou, né, que as filhas de Mulambo são bem difíceis de lidar, né? Enfim, que Dona Mulambo estava na minha vida há muito tempo, que ela já me protegeu de tanta coisa que eu nem imagino, né? Enfim. E é isso. E aí, após isso, passou... Na verdade, nesse tempo eu já estava meio que estudando, eu já estava estudando cartas já, tá? Antes dessa consulta aí, eu já estava estudando cartas, já tinha eu mesmo comprado meu baralho. Eu comecei comprando com baralho de Pombogira, só que eu tive um pouco de dificuldade, aí eu fui pro cigano, e aí comecei a estudar e ficava botando só pra mim, né? Depois, quando eu comecei mesmo, tipo, vou começar isso, eu comecei a botar pra algumas amigas. Ai, meu sono. Depois eu comecei a colocar para algumas amigas, né? Peguei uma mesmo que fiz de cobaia mesmo para ser meus testes, assim. Muita coisa foi acontecendo. Inclusive eu vi morte, né? Acabei vendo a morte de um ente querido que aconteceu depois, né? A gente fez uma previsão, foi ver a energia para até 3 meses, como estaria a vida dela. E veio falta de emprego, desemprego, veio ela arrumando emprego novo, aconteceu. Veio alguém partindo, só que no momento eu fiquei meio confusa se realmente era isso ou não, mas eu até falei que poderia ser o fim da relação, alguma coisa assim. Realmente, né, a avó dela faleceu, entre outras coisas. E aí foi quando eu comecei a atender profissionalmente, né? Tem outra amiga também que eu não conheço pessoalmente, mas a gente é amiga de internet, se conheceu no aplicativo e ela sempre me ajudou muito, até nessas questões como influência, sempre me indicou muito, me deu muita força. E ela foi a primeira pessoa que pegou assim, tipo, não, eu vou pagar. Você vai começar já e tal, eu quero pagar. E aí eu fiz a pergunta pra ela me pagou na época, não sei se foi R$10, acho que era R$5 que eu cobrei de cada pergunta, não lembro. Aí foi quando eu iniciei, comecei a divulgar no TikTok, né, usei uma estratégia lá pra primeira pergunta grátis e começou a vir pessoas. Agora eu tô ficando com muito sono, né? Começou a vir muitas pessoas. E aí foi vindo.
E aí teve um problema o ano passado com o meu cunhado, que meu cunhado queimou mais de 60% do corpo, né, no acidente doméstico. E aí os filhos dele foram todos para minha casa. Nisso, os filhos dele, né, a maioria autista, com bipolaridade, com vários problemas. Então foi uma loucura. E nisso eu ali atendendo, eu fiquei extremamente exausta. Foi nesse período também que eu fui conhecer o rapé, né, que é uma medicina indígena. Foi muito boa a experiência com o cogumelo. Eu tomei chá de cogumelo também. Foi algo muito bom. Então nesse período teve essa questão que eu fiquei quase 2 meses com meu sobrinho na minha casa, precisei de ajuda, o pessoal da cidade se mobilizou, me ajudou com a alimentação. Um pouco no finalzinho eu tive um aborto, né? Porque lembra que eu fui pro rapé? Eu já estava grávida, eu não sabia. E aí eu usei, né, as medicinas naturais que não poderia usar grávida, né? Contribuiu para o aborto. E estava muito no comecinho quando eu descobri. E aí, em seguida, teve uma separação, depois teve a reconciliação, final de ano, blá, blá, blá. E nisso tudo eu fiquei várias vezes confusa se era isso mesmo e tal. Só que quanto mais eu fico confusa, mais vem um relato de algum consulente, né, que são os clientes, que vem falando que algo aconteceu, o quanto eu fui importante na vida dela, o quanto eu ajudei ela a enxergar a situação de vários diversos tipos. Tem coisas hoje que eu não atendo, né, como para ver morte de pessoas, né, coisas sobre mortos, porque eu não quero nenhum morto colado em mim, obrigado. Mas assim, tem coisas que eu não atendo por ética e por responsabilidade mesmo, sabe? Outras a gente vê sobre praticamente tudo, né? Enfim, eu aconselho muito minhas consulentes. E assim, se você quiser conhecer o meu trabalho na cartomancia, eu vou deixar aqui o arroba, no início do vídeo, também aqui no final, o arroba do meu perfil profissional também, meu número de WhatsApp, para caso você queira estar sabendo sobre valores, saber como é ter os atendimentos. Então, assim, a cartomancia, ela me ajudou muito na minha vida, ela me salvou muito. Inclusive, a minha relação só chegou onde chegou pela minha teimosia, porque tantas entidades já me avisavam que ela já tinha dado o que tinha que dar. As cartas mostravam que era necessário uma finalização. E quando eu fazia perguntas do tipo, né, do que me bloqueava, muitas vezes aparecia meu companheiro me bloqueando espiritualmente, me bloqueando para crescimento, né? Só que tem a questão do amor, o apego, a história. Eu permanecia lá acreditando que ia ter mudança e eles deixaram até eu quebrar a cara de todas as formas possíveis. E muitas coisas eu sou avisada antes pelas cartas, por sonhos e tudo, né? As cartas sempre confirmam muito. E é isso, eu não costumo tirar para estar vendo sempre a questão futura, mas para me aconselhar, né, do que eu preciso fazer para crescer em algo, para mudar, se eu posso confiar em certas pessoas, porque me deixa muito mais atenta, né? Porque não quer dizer que você tem espiritualidade, que você tem as cartas, que você não vai passar por mais nada, gente. Isso é ilusão. Nenhuma religião vai fazer você não viver as vivências que você tem que viver aqui. E muitas vezes nem vai ser mostrado, porque você só vai ter informação até onde é permitido pelo próprio Deus, tá? Então é isso. O baralho, o tarô, é técnica de estudo, mas também ele é divinatório, ao meu ver, né? Que tem gente que não trabalha com essa questão espiritual. Mas eu vejo ele como algo divinatório, eu trabalho com a minha crença também, mas que não impede, a sua não tem nada a ver, né? Quando você vem até uma mesa, é porque a sua espiritualidade, a sua fé, aqueles que você crê, atraiu você até aqui para te dar a resposta de coisas que você não está vendo, que muitas vezes está na sua face. E o baralho, ele te instrui, ele traz autoconhecimento, ele direciona, ele mostra o que está em oculto, enfim. Sobre previsões, a gente vê coisas poucas, né? Tipo assim, o que vai acontecer se você continuar vivendo da forma que você está vivendo hoje. A gente consegue ver um pouco mais à frente, né? É mais limitado. Pode vir uma previsão assim? Pode, pelo espiritual, tá? Mas geralmente é isso, é energia. É a energia que você exala, que as pessoas exalam, das suas escolhas, porque você tem os padrões que você às vezes nem reconhece. E aquela forma que tu vive hoje tá ditando o teu futuro. Então, se tu quer mudar o futuro, porque o futuro sim é mutável, você precisa mudar hoje. Aí você precisa saber o que, né? Aí as cartas vão te ajudar a entender o porquê e o quê. O que te bloqueia, o que é que tá te atrasando. Que as pessoas sempre acham, às vezes, que sempre é bruxaria contra elas, é trabalho mandado. E muitas vezes é você mesmo que tá travando seu caminho. Ou até o relacionamento que você tá travando seu caminho, as amizades. E aí você precisa descobrir para poder tirar esses empecilhos e conseguir fluir em toda a plenitude de vida que é para você ter aqui nessa terra. Tá bom? Apesar dos altos e baixos, das dores e dificuldades, porque ainda vão existir, mas viver somente com dores e dificuldades não é algo que Deus tem para você. Então é isso, vou deixar aqui se você quiser conhecer, tá bom?